bem-vindo a mais um Arrume-se com a Zaya. E eu assisti Backrooms e vamos falar sobre esse filme bizarro hoje. Vamos lá? Bom, galera, eu já tô arrumada com roupa porque eu tô indo ensaiar lá no teatro, porque vamos ter uma peça lá em Campo Largo, dia 29, às 19 horas. É gratuito, se você quiser ir ver, vai lá ver. Mas vamos comentar sobre esse filme um tanto quanto bizarro. Vamos lá. Vou começar passando o meu corretivo no rosto. O filme, ele explora dois personagens, assim, sabe? Tem dois protagonistas. O Clark, eu acho que é Clark o nome dele, se eu não me engano, e a Mary. Acho que é esse o nome dele, se eu não tô enganada. O Clark, ele é um vendedor de imóveis. Não de imóveis, é de imóveis, que dá pra movimentar assim, ó. Imóvel não se move. É tipo, ele vende lá cadeira, mesa, guarda-roupa, essas paradas aí, né? A Mary, ela é uma psicóloga. Se eu não me engano, ela é psicóloga, psicanalista, alguma coisa assim. E ambos são uns lascados. Eles têm, assim, uma vida muito sofrida. O Clark perdeu a esposa porque eles separaram-se, né? E agora ele é um frustrado. A vida dele roda em volta de uma loja de imóveis na qual ele não vende imóvel nenhum e ninguém vai. E as contas de luz dele estão lá em cima. E ele só tem uma funcionária, 2 funcionários no máximo. A Mary, ela é psicóloga, porém sua mãe tinha esquizofrenia. Acredito que a mãe dela tinha esquizofrenia e ela era muito negligenciada na infância. Então ela cresceu sozinha, sempre tendo que lidar com as coisas sozinha e sem afeto da mãe dela, que acabou sendo internada, e ela teve que lidar com a perca da casa que ela tinha com a mãe, e ela não tem contato com o pai, o que é muito triste. A Mary atende o Clark no seu consultório, né? Que é onde o Clark vai pra conversar sobre as frustrações da vida dele. Ai, porque eu perdi a minha esposa. Ai, porque eu briguei com ela porque eu cheguei meio bêbado, quebrei um copo e ela me humilhou dizendo que não é porque você não é arquiteto. Dele lança a famosa frase: eu sou um arquiteto, porra. Eu sou um arquiteto, porra. Essa é meio que o mantra dele, né? Fazer o quê? E daí ele conversa com a Mary e a relação deles é muito superficial, assim, do tipo, você mostra o seu problema e eu tento ajudar você no seu problema. Com o tempo, o Clark acaba descobrindo a entrada pra Backroom na parte de baixo da loja dele. E ele fica, uau, que fantástico! Tem um lugar imenso debaixo da minha loja que eu posso entrar a hora que eu quiser e que é praticamente infinito. Eu quero explorar isso. E como ele é um frustrado, tudo que é novo, assim, ele fica com vontade de ver, né? Porque é uma descoberta, vamos pesquisar. Finalmente eu estou sendo útil na minha vida, porque ele se sente um inútil. Essa é a grande verdade. Em contrapartida, a Mary se sente muito sozinha. Desde que ela perdeu a mãe dela, ela fica com mommy issues, assim. Ai, socorro, eu não tenho afeto materno. E isso é muito triste. Você percebe que ela fica toda hora na festa assim. Ela é uma pessoa muito apática, ela não gosta de sentir coisas. E quando ela sente, ela não sente felicidade. Ela sente raiva, ela sente medo, mas ela não se sente feliz. A mesma coisa com o Clark não se sente feliz também. Zaya, mas o Clark achou os Backrooms, ele deve estar muito feliz. Não. Empolgação é diferente de felicidade. Tem um momento no filme das Backrooms em que a Mary e o Clark estão dentro das Backrooms jantando, digamos assim, porque ela foi atrás dele porque ele tinha sumido, né? Nisso, há várias criaturinhas das Backrooms, que são espelhamentos de pessoas que existem na vida real e que acabam sendo lembradas pela Backroom, e ela faz meio que um reflexo mal feito delas, né? Tem a menina que corre atrás dele na árvore, tem o cara que acende a luz, e tem o pançudo do arroz, que é um carinha que só fica assim, ele não reage. E eles não sentem dor, eles não sentem... apesar de eles sentirem medo, sentirem emoções, eles não sentem dor. E isso é algo que me deixou muito coisada, porque o Clark, ele é um cara... O Clark é um cara ruim, ponto final. Zaya, mas ele é só um coitado. Não, o Clark não é só um coitado. O Clark é aquele tipo de pessoa
que se percebe que tem controle sobre você, ele vai transformar a sua vida num inferno, porque ele gosta de ter controle sobre as pessoas. Por isso que nessa cena ele pede pra Mary interpretar a esposa dele, porque era ali quase um teatrinho, né? Dos dois. Ai, nossa, interpreta ele aí e fala o que você gostaria de falar. Daí ele falou, agora a gente vai fazer isso e eu quero que você interprete dizendo que eu tô certo. E a Mary não faz isso. E o Clark, ele é o tipo de pessoa que quer, porque quer sempre estar certo e ter o controle de tudo. Então ele vai lá, ele maltrata os bichinhos das Backrooms, porque eu olho para as criaturas das Backrooms, que são só criaturas inofensivas que estão ali. Eles não pediram para existir, mas existem. E não só existem, como são uma versão muito sem total consciência do que são, sabe? O próprio Clark diz uma hora que eles são um espelhamento de pessoas lá de fora, só que melhoradas, porque eles não sentem dor e nem nada. Imagina que bom que seria isso. Porque o Clark é tão desgraçado que ele se sentiria bem de não sentir nada. Então ele vê aquilo e ele gostaria de ser como essas criaturas das Backrooms, que não sentem nada. E ele maltrata essas criaturas, e ele tem posse sobre elas. Ele fala pra mocinha de vermelho, criatura, fala, apaga ali a luz. E ele diz, ela nunca obedece, já testei isso algumas vezes e ela nunca faz. Ele vai lá e levanta. E depois ele tira o cabelo dela, à força, pra colocar na Mary, a psicóloga, só porque ele pode. E a cena que mais me deixou... Tinha muitas cenas que eu ficava... Sabe? Meio em choque, assim. Mas acho que a que mais me deixou em choque foi a do pançudo do arroz. Porque eu não sei quanto tempo o Clark tava lá dentro. Eu não sei o que ele estava fazendo lá dentro. Eu só sei que eu fiquei muito chocada dele olhar para uma criatura das Backrooms inofensiva, que não é capaz de fazer nada para machucar ele. Pensar, por que eu não abro a barriga dessa criatura e como? Eu fiquei, meu Deus, que bizarro. Porque é literalmente isso que ele faz. A barriga da criatura, do pançudo, do arroz, vira arroz. Eu não sei se é arroz ou se é um tofu, só sei que vira isso. E ele se sente muito à vontade pra comer isso. Eu fico, meu Deus, que guri bizarro, assim. Não entra na minha cabeça como que ele pode olhar pra aquilo indefeso, pensar, não senti dor, não reage, vou comer aqui, um negócio que eu nem sei o que é. Ele nem entende direito o que são aquilo, mas por parecer arroz, ele pode comer. Isso é uma metáfora tão grande, porque esse filme mexe muito com metáforas, e eu adoro metáforas. Então, todo momento do filme, o filme fala, olha, a Mary, que é a psicóloga, tem um diálogo que é, a sua mente é como um local que não para de se expandir. E nós estamos apenas construindo paredes que nos impeçam de expandir. Que é uma grande sinônimo às Backrooms, sabe? É uma grande metáfora às Backrooms também, sabe? Você acaba se neutralizando, acaba construindo paredes em volta de você para não conseguir ir para frente por causa dos seus traumas. Você fica dando voltas e voltas e voltas. E isso faz uma metáfora muito boa com as Backrooms, porque é um local enorme, infinito, cheio de paredes. E eu fiquei pensando que, nossa, vamos fazer um filme das Backrooms. Vamos atrás de uma frase filosófica que combine com as Backrooms e vamos deixar isso como um filme. Eu acho que é isso que aconteceu. Mas que funcionou. Eu achei meio chulo, muito fácil essa metáfora. Mas tá bom, né? Mas há muitas outras metáforas no filme que funcionam, tipo do Clark controlar as criaturas. No filme, o vilão principal é o Pirata Clark, que é a versão dele desse mundo, só que de um personagem que ele fazia para interpretar pro comercial da loja dele neste mundo. Como a Backroom só espelha alguém que já existe ou algo que já existe, ele espelhou o Pirata Clark, que era o qual ele fazia comercial pra época, que ia pra TV, né? O tanto que a Barry, que é a psicóloga, também tem um espelhamento dentro dessa realidade que aparece no final do filme, que é ela sentada conversando. Se você não assistiu Backrooms, eu espero que você assista com uma mão na cabeça e outra no estômago, porque você vai precisar. Mas assim,
O Pirata Clark é um grande espelho do que é o Clark, sabe? Ele é controlador, ele é possessivo, ele é carente, ele é controlador e ele é agressivo. É um grande escancaramento, assim, na sua cara do que o Clark é. E ele é tudo isso. Tanto que, sabe a hora que ele... nós podemos comer aqui as criaturas. Chega o Pirata Clark e adivinha o que o Pirata Clark faz com o Clark verdadeiro. E assim acaba. A Mary é a única personagem que saiu viva, assim, de todos que são mostrados, que entraram nas backrooms. No final, ela sabe que ela foi interrogada pelas pessoas que estudam as backrooms. E ela sabe que ela não vai sair dali... vou falar o que eu sei e vou simplesmente ir embora. Isso não vai acontecer. E o filme termina com isso. Ela pede uma explicação, o cara que vai interrogar ela pergunta o que é lá. Ela dá uma resposta que o Clark tinha dado a ela, que era: se você descreve um cachorro para uma pessoa e pede para ela desenhar, você vai ver o desenho dela e vai ver algo similar, mas não um cachorro. E isso explica muito bem os backrooms. Você pode explicar o quanto você quiser, só vivenciando aquilo para você ter ideia do que realmente está acontecendo. São personagens muito profundos em certas partes e ao mesmo tempo muito superficiais em algumas partes. Tipo, o Clark, ele tem, né, todas as questões de problemas no relacionamento, problemas de frustração. E quando você para investigar o Pirata Clark, as atitudes que ele tem falam muito mais sobre o personagem em si. E eu acho que essa é um ponto muito benéfico, parando pra pensar agora, porque eles conseguiram transmitir uma ideia de um personagem, conseguiram transmitir o que um personagem é, sem que ele tenha que falar o que ele é. Não porque eu sou possessivo, não porque eu sou maldoso, não é porque eu sou isso, aquilo, não. As atitudes deles falam por eles, entende? Uma cena que eu fiquei muito uau, assim, da Mary, foi na parte do jantar, em que ela joga todas as verdades na cara do Clark, que era: não, a sua esposa não quis mais ficar com você porque, você é um... A sua esposa não quis mais ficar com você porque você é um chato. Você é um cara que toda hora tem que culpar as outras coisas. Toda hora você é um coitado. Você não para pra ver que as coisas acontecem porque você é um lascado. Porque você quer. Entende? Ela te largou por causa desse seu coitadismo. Toda hora você é um coitado. Isso cansa. Nunca é culpa sua. Sempre é culpa do trabalho, é culpa da cerveja. Você teve que tomar cerveja porque tava cansado. Chegou tarde porque tinha que tomar cerveja pra não ficar cansado. Não tem tempo pra mim porque tá em tempo pro trabalho, sabe? Tudo é culpa dos outros, nunca é culpa do Clark. E o Clark é uma pessoa perigosa. Não de um sentido, nossa, ele vai me fazer mal fisicamente. Não, ele vai te fazer mal psicologicamente. E às vezes até fisicamente, se ele conseguir. Porque essa pessoa, ela é tão imersa na própria cabeça que ela acredita que tudo é culpa dos outros e nunca dela, sabe? Mas eu sempre dou o meu melhor, eu sempre faço tudo que eu posso, sempre... E no fim, é mais uma desculpa pra ela mesma não ter que lidar com os problemas que ela causa. E isso é o Clark, entende? E isso que me faz não gostar dele. Eu acho ele um coitado que faz questão de ser coitado. Ele faz questão de ser coitado pra que ele não possa melhorar. Por isso que quando ele tá lá no jantar, ele diz que quer ficar nas backrooms. Porque lá ele tem controle de tudo. Todos obedecem ele. Nada fora do cotidiano dele acontece. Ele tem comida infinita. Todos obedecem. Até que o Pirata Clark, o monstro, chega nele. E aí? Seu controle tava onde? Não tava, não existe mais. Nossa, Zaya, você está muito revoltada por causa de um filme. Você queria o quê? O protagonista é um bundão? O protagonista é um... sabe? Provavelmente Backrooms vai ter uma parte 2, Backrooms 2, 3. Eu acredito que a 24 possa transformar isso numa série, porque é um universo muito extenso. E eu vi que eles deixaram bem mastigado e julgaram pra gente quem que cuida das Backrooms, como ela acontece,
que tem lá dentro. Foi tudo muito jogado assim em cima e não tem lá aquela explicação toda. Provavelmente vai ser explicado com o tempo. Então vai ter Backrooms 1, 2, 3, 4. Se tiver, eu vou assistir também com uma mão na consciência e outra no estômago porque, meu Deus. E assim, eu adorei os visuais do filme, são muito bonitos. O carinho que eles deixaram na parte de, poxa, vamos fazer aqui um fanservice, vamos fazer uma coisa bonita que a galera reconheça. Porque tem muitas coisas do Dreamcore, você percebe, assim, cenários totalmente liminares, só que na vida real, sabe? Tanto nas backrooms mesmo, que são lindas. Nossa, você bate o olho assim, o uso da câmera analógica, aquela sensação de que você tá sendo observado toda hora, que tem alguém te perseguindo, é algo que deixa você assim, aflito. E embora o filme não queira te dar um susto, ele vai te deixar aflito. Ai, Zay, mas eu me assustei. Tudo bem, eu também algumas horas. Mas não é um filme de jumpscare. Com certeza não é um filme de jumpscare. Olha meu delineado. Uau! É isso, só reclamar que eu faço um bom delineado. Os personagens cativantes morrem. Até porque a maioria deles morrem, só sobra a Mary, que é a nossa Final Girl, né? Adorei, realmente, uma das melhores personagens da série. Notou que é a mulher, né? Se eu desse uma nota pra Backrooms, seria 8 de 10, com certeza. Porque a expectativa que eu coloquei, né? É muito diferente do que foi entregado, sabe? Vamos fazer aqui um roteirozinho só pra mostrar as Backrooms. Eu senti que era isso, né? Mas dá pra... querendo ou não, é assim que boas histórias começam, né? Roteiros básicos. E a partir dos roteiros básicos, deslancha e você vê o resto. Todo mundo ter um espelhamento lá dentro, né? Todo mundo ter um personagem dentro das Backrooms que é você. É um grande espelhamento de quem você é, sabe? Se fosse existir uma trend disso, seria... minha versão... E daí seria a pessoa toda fragmentada mesmo. Eu senti muita agonia. Nossa, é um filme que eu senti uma agonia assistindo. Não porque ele, que filme ruim que dá até agonia. Não, o filme é bom de dar agonia. Os cenários fazem você ficar assim. Ai, que medo, vou me cagar na calça. Me senti mais ou menos assim. Parte das poltronas, que ela foge nas poltronas e ela cai assim... A parte que ela recebe o gás assim na cabeça e o monstro tá em cima dela, também atordoada, ela tem que pegar a pedrinha. É que ela tem... Nossa, quantos gatos! Ela tem uma pedrinha que ela usa, né? Que era da casa da mãe dela, a Mary no caso. Ela tem uma pedrinha de estimação, bem vibe filme de Perdido na Ilha, sabe? Que é uma mãozinha presa assim no cimento. E ela usa como forma de lembrar da mãe dela, sabe? Ou dela mais jovem. E ela sempre carrega isso com ela como uma maneira de dizer: minha mãe está comigo, porém meus traumas também estão comigo. E ela usa isso pra nocautear o Pirata Clark, pra ela conseguir fugir. Ela quebra o trauma dela e se livra dele. Acredito que seja um paralelo a isso, sabe? Carregar isso e quebrar isso pra conseguir se livrar de um peso. Toma isso! Batonzinho. Eu gostei muito da estética dos anos... Eu não sei que anos, não sei qual que é o ano que passa. A gente sabe que não é atualmente, é antigamente. E tem muito essa estéticazinha de câmera analógica, TV de tubo, fita. É bem bonito e é a cara das Backrooms. Uma coisa que não dá pra reclamar do filme das Backrooms é em visualizer, é em estética. O legal das Backrooms é os níveis, né, galera? Que ali foi explorado alguns, teve ali uma menção às Tool Rooms, aquela cena da árvore de Natal. Sim, dava pra ser explorado muito mais, só que é um filme de 2 horas, né? Se for uma série, dá pra explorar muito, muito, muito mais. Cabelinho. A franja frangiu, legal. Essa foi a maquiagem e essa foi a minha opinião sobre o filme Backrooms, Um Não Lugar, feito pela A24, lançado em 2026. Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês. O que acharam? Da minha opinião e do filme Backrooms, deixa aí nos comentários. Muito obrigada por ver mais um Arrume-se com a Zaya e por ter visto minha review. Diz aí sua opinião nos comentários. Um beijo, um queijo, um caranguejo e eu vejo você amanhã. Tchau! Vídeo longo, né? Eu sei.